Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live Rodada de Conhecimento. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM. A GEPAM é uma empresa de consultoria, de auditoria na área pública e trabalha em dezenas de prefeituras no estado de São Paulo. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós realizamos então esta rodada de conhecimento. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alberto Rolo. O Dr. Alberto Rolo é um advogado especialista em direito eleitoral, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Direito Eleitoral, de Direito Constitucional e de Ética e Disciplina. Dr. Alberto Rolo é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. E ele vai estar conversando com a gente hoje sobre as condutas vedadas aos agentes políticos em ano eleitoral. Doutor Alberto, só para cumprimentar o público, muito boa tarde, seja bem-vindo e agradeço aí a ter atendido o nosso convite. Pretendo dividir a nossa experiência, a minha experiência na área acadêmica, na área da operação do direito eleitoral e trocar ideias, responder perguntas, formular ideias. Estou à disposição, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado. Bom, junto com a gente nós vamos ter aqui para discutir esse assunto, nós vamos contar com a participação do Dr. José Ricardo Biaso Simon. Dr. Zé Ricardo é advogado, publicista, mestre em Direito Público pela PUC São Paulo, é advogado atuante na área de Direito Público, com ampla experiência em projetos de desestatização, concessões e também PPPs. Tem larga atividade no contencioso nos tribunais de contas e no contencioso civil público, né? As ações de improbidade, ações civis públicas, ações populares, mandato de segurança, ações de desapropriação. Dr. Zé Ricardo Biaso presta consultoria e assessoria às empresas privadas que firmam negócios com o poder público. E o Dr. Zé Ricardo é nosso consultor, em especial na área que envolve Tribunal de Contas, defesa dos gestores no Tribunal de Contas. Muito obrigado, Dr. Zé Ricardo. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde, Alberto, todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês, bater esse papo. Espero poder contribuir um pouco com o debate, escutar bastante o que o Alberto tem a nos ensinar aí, tentar contribuir um pouco com o debate. Eu agradeço muito pelo convite. Ok, muito obrigado. Bom, nós estamos transmitindo por 3 plataformas esse nosso bate-papo, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Vai ficar gravado no YouTube essa palestra, tá certo? Muitos funcionários públicos deixam para assistir à noite, então isso é muito bacana, o retorno que a gente está tendo é muito bacana. Pessoal que está no YouTube, vai lá, clica no sininho, dá o like, né, para que vocês possam receber os nossos vídeos postados. Doutor Alberto, eu vou deixar livre para o senhor fazer uma explanação inicial. Nós já temos algumas perguntas que chegaram, né? Mas eu gostaria do senhor fazer a introdução desse tema das condutas vedadas aos agentes públicos neste ano eleitoral e depois, então, nós vamos fazer um bate-papo trocando ideias e algumas perguntas para o senhor. Fique à vontade, doutor. Então, vamos lá, Antônio. A ideia, né, do nosso trabalho hoje é eu fazer uma explanação, vou olhar o relógio aqui, de uns 15, 20 minutos, só uma introdução genérica do tema. Eu sei que a GEPAM atua, né, dando assessoria jurídica para vários municípios, então acho que queria destacar alguma coisa que me parece o mais importante. Lógico que a Emenda Constitucional 107 alterou as datas da eleição e fala especificamente sobre propaganda institucional nesse período. Eu só quero destacar uma outra conduta, porque, na verdade, o artigo 73, as condutas vedadas estão lá no artigo 73 da Lei 9.504.
São muitas condutas, que a gente demoraria aí bastante tempo para falar uma por uma, analisar uma por uma. Eu quero destacar algumas, Antônio, aí depois a gente enfrenta aí as perguntas e faz um bate-papo, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende lá no direito eleitoral e nos julgamentos da justiça eleitoral. Eu vou falar, sei que as eleições são municipais, então o primeiro julgamento vai ser do juiz eleitoral, mas a justiça eleitoral usa muito jurisprudência. É mais fácil usar alguma coisa que já foi decidida anteriormente, muito mais fácil que outros ramos do direito. Então, a gente presta muita atenção naquilo que os TREs decidem, principalmente o TRE de São Paulo, é fonte do direito eleitoral, o TRE de São Paulo não que os outros estados não façam, né, bons julgamentos, mas o TRE de São Paulo é respeitado, e também julgados precedentes do TSE, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que qual é o direito tutelado aqui nesse artigo 73? Direito tutelado, a própria lei fala, né, é a igualdade de oportunidades, ou seja, várias condutas proíbem que os agentes públicos, não é? Servidores ou não diz a lei, ou seja, não é só aqueles que exercem cargo, mandato eletivo, mas aqueles que também são servidores ou concursados ou seletistas também, vai servir, as vedações vão servir também, mas o objetivo principal aqui é resguardar o equilíbrio na disputa eleitoral. A lei fala igualdade de oportunidades. Então, esses agentes públicos, como diz o caput de 73, não podem desequilibrar, né, de alguma maneira, produzir desigualdade entre os candidatos. E é isso que a Justiça Eleitoral repete muito. Nos acórdãos do TRE de São Paulo e nos acórdãos do TSE, esse desequilíbrio que afeta a igualdade entre os candidatos, essa frase é muito repetida. Então, é isso que a gente tem que pensar quando tiver dúvida ou quando for decidir se pratica ou não pratica determinado ato, não é? Então, eu vou destacar e vou dar exemplos que a gente viveu aí, né, no dia a dia profissional. Primeira coisa, vou falar do inciso primeiro, né? Ceder ou usar em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis da administração. E a única ressalva é convenção partidária. As convenções começam agora, 31, a emenda 107 fala isso, 31 de agosto, que é segunda-feira, até dia 16 de setembro. Então, no caso das convenções, os prédios públicos podem ser usados. Então, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo o pessoal usa o prédio da Assembleia Legislativa, usa o prédio da Câmara Municipal, no interior o pessoal pode usar ginásios, prédios públicos sem problema nenhum, mas fazer propaganda, fazer campanha em prédios públicos, não. E aí eu vou mencionar um caso de Santos, município de Santos. Meu pai era santista, né? Nasceu em Santos e teve casa lá, né, a vida toda. Um exemplo de Santos, né? Em alguma secretaria do município de Santos, tem lá o prédio público e prédio um pouco mais antigo e uma escadaria para chegar no andar térreo, né, para acessar o prédio. E lá um determinado candidato subiu nessa escadaria, mas do lado de fora do prédio, e falou para alguns funcionários, alguns servidores que estavam lá. E foi processado, não é? A acusação foi essa. Usou o prédio público. Mas peraí, estava na escada. A escada é do lado de fora do prédio. Mas a escada do lado de fora ainda está ali no pátio, no ambiente. Então, isso foi discutido. Do lado de dentro, de jeito nenhum, né? Em relação a isso também, a gente tem aí processos onde nós atuamos, de jornal de grande circulação, e eu posso mencionar, porque o processo é um caso concreto e o processo é público. A Folha de São Paulo fez algumas matérias, algumas reportagens em alguma eleição passada, e aí foi lá e tirou foto, né, porque foi uma coisa escondida, tirou foto de servidores da Assembleia dentro do prédio da Assembleia, envelopando material de propaganda, envelopando material de campanha, né? E aí os deputados foram processados. A Justiça Eleitoral acusou, o Ministério Público Eleitoral acusou os deputados de estarem usando o prédio público, né, e os servidores públicos, que também é outra vedação, para fazerem propaganda eleitoral. Então, esse tipo de cuidado tem que ser dentro da Assembleia. A gente sabe, a lei eleitoral fala expressamente, que dentro da Casa Legislativa, então serve para as câmaras municipais, já que nós falamos para os municípios, serve também para as câmaras municipais, que dentro do prédio do Poder Legislativo depende de ato da mesa. Normalmente, isso é o que é feito aqui na Assembleia em São Paulo, normalmente o que a mesa libera? Libera a propaganda dentro do gabinete, não nos corredores comuns, não nos locais comuns, mas dentro do gabinete.
Cada deputado, dentro do seu gabinete, pode receber e fazer propaganda lá dentro. Isso numa situação normal, né? A situação de pandemia fica um pouco mais complicada. Eu estive na Assembleia semana passada e o prédio estava vazio, praticamente ninguém lá, até as sessões têm sido feitas pela internet, né? Então, esse exemplo do inciso 1, deu o exemplo de Santos, deu o exemplo da Assembleia. O que mais? O inciso 3, ceder servidor público empregado da administração para usar seus serviços para a campanha eleitoral. E eu me lembro muito também, outros exemplos. De repente, tinha lá um candidato que usou o servidor público em horário expediente para montar palanque na praça da cidade e foi processado. Montar um palanque na praça da cidade para fazer um comício em época eleitoral, tudo bem, mas usar o servidor público é conduta vedada, está expresso. Agora, aqui vale também o exemplo, vale também o raciocínio. O servidor público presta serviço no horário do expediente. Cada município, cada câmara, né, cada poder tem lá a sua regra, é às 8 da manhã, às 5 da tarde, tem uma hora de almoço, ou entra mais cedo, entra mais tarde, sai mais tarde, entra mais cedo, sai mais cedo, não importa. Agora, é o servidor no exercício da sua função no horário do expediente. O servidor que está em horário de almoço, faz do horário do almoço dele o que ele quiser. O servidor que terminou o expediente às 5 horas, depois das 5 horas, ele não é mais servidor, é cidadão. E aqui foi um problema em Mauá, também em algumas eleições passadas, né? A candidato fez reunião e havia lá vários servidores presentes. Ora, uma reunião às 7 horas da noite, às 19 horas, o pessoal já não está mais em horário expediente. Mesma coisa, eu estou de licença, se eu sou funcionário concursado, tenho direito a licença, ou férias, né? Para funcionário concursado também férias. Estou no meu gozo de férias, então, durante as minhas férias eu faço o que quiser, né? Então, a gente precisa lembrar disso, prestar atenção nisso. Tudo bem aí? A imagem, o som, tá ok? Ok. Então, vamos continuar, vamos lá. É que às vezes eu coloco na lei para não me perder, né? E aí não estou vendo a imagem, mas vamos lá. Então, destaquei esses dispositivos. O que mais? Aí tem concurso público, né? Tem data para fazer concurso, data para homologar o resultado do concurso público, tudo isso já passou. Aí eu peguei um inciso aqui, que deu problema na pandemia, que é o inciso 4. O que diz o inciso 4, Antônio? Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Ora, então essa é a regra, é uma conduta vedada, né? Fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços. Mas, na época da pandemia, nesse momento que nós vivemos, houve necessidade de muitas prefeituras, muitos municípios, ampliarem essa ajuda social, ampliarem. Eu vi muitos municípios, por exemplo, comprando cestas básicas, por quê? Porque as pessoas ficaram sem emprego, ficaram desempregadas ou tiveram a sua renda diminuída e precisavam de uma ajuda do poder público, precisavam de um auxílio do poder público. Ora, a lei não pode proibir uma prefeitura de dar cesta básica para uma família, para cidadãos que estão passando necessidade, que estão com problema de alimentação, de falta de alimentação. Então, toda a orientação que nós demos, isso com base na jurisprudência, não jurisprudência de pandemia, porque é a primeira vez que acontece, mas jurisprudência em caso de emergência, de calamidade pública, que a lei fala em vários pontos aqui, é uma situação de calamidade pública, uma situação de emergência, e sempre não vincular a distribuição com a figura do prefeito ou de qualquer candidato. Teve até uma acusação aqui em São Paulo que a prefeitura comprou cesta básica, que foram, né, no plural, foram distribuídas numa administração regional subprefeitura, agora chama subprefeitura, e tinha lá um candidato, o vereador, que estava fazendo essa distribuição. Não era nem o prefeito, né? Então, toda vez que nós fomos perguntados sobre isso, a ideia é fazer a distribuição para a população carente, para a população necessitada, e não se aproveitar da distribuição para fazer campanha. Aí sim a conduta é vedada. Não vamos falar nem de abuso, né? Abuso do poder político, abuso do poder econômico, não vamos nem falar disso, estamos falando de condutas vedadas. Então, quer distribuir, é caso de pandemia, calamidade pública, faça a distribuição, mas desvincule de qualquer candidato. Não vá o prefeito ser candidato à reeleição, não vá a primeira-dama, mas a primeira-dama é presidente do Fundo Social. Não vá, porque o sobrenome é o mesmo, todo mundo sabe que é primeira-dama, vai vincular com o prefeito, melhor não ir. Mesma coisa, candidatos a vereador, vereadores candidatos à reeleição e assim por diante. Desvincular, porque aí a lei fala nesse inciso 4,
uso promocional em favor de candidato. Vocês vão se lembrar que teve uma senadora, que era o Sérgio Moro de Saias, né? Teve uma senadora que foi cassada o ano passado, recentemente, porque a acusação, e ela já foi cassada, então me parece que a acusação era correta, né? Era verdadeira. Ela usou chequinho, famoso chequinho de auxílio alimentação, auxílio alguma coisa, algum tipo de benefício para distribuir para a população, e foi acusada de fazer isso em troca de voto, e foi cassada. Senadora, agora não vou lembrar o estado, mas foi cassada. A juíza Selma, se eu não me engano o nome dela, que o pessoal deu o apelido de Sérgio Moro de Saias, né? Então, a juíza Sérgio Moro de Saias, senadora, foi cassada por causa deste tipo de conduta. Aí era de chequinho, né? Que mais que eu vou destacar? Aí vem os prazos, transferência voluntária, teve gente que teve dúvida, né, que é o inciso 6, realizar nos 3 meses antes do pleito, transferência voluntária. Transferência voluntária da União para os estados pode, né? Lógico, dá bem, porque numa situação de pandemia a situação ia ser pior. Agora, dos estados para os municípios também, transferência voluntária, desde que, e aí vem, né, cumprir obrigação formal já existente, execução de obra ou serviço em andamento, cronograma pré-fixado, ou seja, alguma coisa já existente. E aí é a primeira ressalva que eu vou chamar a atenção. E os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Então, é lógico, se no meu município tem uma situação de emergência declarada, uma situação de calamidade pública declarada, é lógico que eu vou poder receber transferência de recursos do Estado para fazer frente a essas necessidades, né? Que mais que eu vou destacar aqui? Eu acho que é importante, Antônio, deixa eu ver o nosso tempo aqui, senão não dá para todo mundo falar. Destacar aqui o parágrafo 10, né? Parágrafo 10, que fala, no ano que se realizar a eleição, portanto, 2020, é o ano da eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, né? Mais ou menos a mesma coisa que o inciso 4 que nós falamos. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Tem muito prefeito que pergunta sobre os benefícios, e aí eu falei de cesta básica, né, ampliação de benefícios, então tem relação com o que eu falei, por isso que eu chamei a atenção de propósito. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, exceto em caso de calamidade pública e estado de emergência. Então nós temos um decreto federal e temos norma estadual também, que fala de calamidade pública e emergência, muitos municípios também, então ficaria resguardada essa conduta, né, essa distribuição gratuita de bens, por isso que eu falei de cesta básica, ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, tem muito prefeito, muita gente que pergunta se eu posso criar um programa novo. Então, a resposta é não. Agora não pode criar um programa novo, que a lei fala. Programas sociais já autorizados em lei e em execução orçamentária no exercício anterior, portanto, no exercício de 2019, né? Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento dessa execução financeira e administrativa, ou seja, é importante, como se diz, uma proteção, informar o Ministério Público, se for fazer isso, se estiver fazendo isso já, informar o Ministério Público para que o Ministério Público reclame, né, não vai reclamar depois, reclame de qualquer ilegalidade, né? Agora, o que eu quero destacar aqui, e isso foi por conta, se eu não me engano, foi também, a Justiça Eleitoral já respondeu isso, algum programa social do governo Lula, governo federal, governo Lula, e também depois algum programa social do governo Dilma, governo federal, governo Dilma, sobre a ampliação. Então, aí a Justiça Eleitoral separou. Uma coisa é a criação de um novo programa, outra coisa, como diz o parágrafo 10 aqui, é a execução de um programa já autorizado em execução orçamentária no exercício anterior. Então, a dúvida é, se eu já tenho um programa autorizado sendo executado no orçamento do ano anterior, eu posso ampliar esse programa social? E a resposta da Justiça Eleitoral foi que sim. Então, a ampliação do programa social, lógico, se é autorizado por lei, então eu tenho que autorizar também por lei, né? Por norma, não é só um decreto simples do prefeito, imagino, mas a ampliação de um programa social já existente, em execução no exercício anterior, não foi vista essa ampliação pela Justiça Eleitoral como a criação de um novo programa.
Agora, eu insisto, como já tem casos concretos, já tem julgados concretos, é lógico que cada caso é um caso, a Justiça Eleitoral examina o caso concreto. Agora, eu não vou pegar, vamos dar números, eu não vou pegar um programa que atinge 1.000 famílias, 2.000 famílias, e de repente triplicar os beneficiários, né? São 1.000, eu aumento isso para 3.000, são 2.000, aumento isso para 6.000, quer dizer, estou triplicando, aí, no caso concreto, corre-se um risco. Ampliar, não tem um número. Então pode 20%, pode 50%, não tem um número. É um número razoável em razão das circunstâncias do momento. Então, as circunstâncias do momento são a pandemia, então imagino que dê para ampliar um programa social, principalmente que nós estamos em situação de emergência, né, de calamidade pública, dá para ampliar sem que isso seja considerado um programa novo. Programa novo não pode, tá? Que mais que eu vou destacar aqui? Punição, né, para essas condutas vedadas, né, para quem é candidato, para quem não é candidato, para quem é agente público, né, já que a lei fala em agente público, pode ser uma punição, uma multa, que vai de 5.000 FIR, dá 5.000 reais, até 100.000 FIR, dá 100 e tantos mil reais, é uma multa pecuniária. E para quem não é candidato, e para quem é candidato, além da multa, pode ter a cassação do registro ou do diploma. Qual é a diferença entre cassação do registro ou do diploma? Cassa o registro antes da eleição. Se for depois da eleição o julgamento, caça o diploma, e sem diploma ninguém pode assumir. E mesmo que o julgamento aconteça depois da posse, o ano que vem, vamos imaginar, em 2021, cassou o diploma, equivale, juridicamente não é, mas equivale a cassar o mandato, né? Sem diploma não exerce o mandato, então se alguém teve o diploma cassado por uma conduta vedada, automaticamente acaba perdendo o mandato, tá? Antônio, eu acho que é isso. Eu fiquei dentro desses meus 15, 20 minutos. Lógico que eu discorri sobre 3 ou 4 dispositivos, é muita coisa. E aí vamos continuar aqui a nossa conversa, a nossa discussão à tua disposição. Acho que eu toquei os pontos que me parecem os mais vulneráveis, os que geram mais dúvidas, tá? Está chegando muitas perguntas aqui pelo YouTube e eu quero dizer para as pessoas que, na medida do possível, eu vou perguntar para o doutor Alberto. Doutor Zé Ricardo, tem alguma pergunta para a gente iniciar esse bate-bola? Alberto, uma situação constantemente clientes nos procuram pesquisando sobre o assunto é sobre a possibilidade ou a impossibilidade de realizar licitações e contratações, queira licitações para compras, queira licitações para concessão de serviços públicos ou assemelhados em período eleitoral. Existe alguma restrição a licitar e contratar em período eleitoral? Vamos lá, Ricardo. Fazendo a licitação, a contratação, a concessão, né, o que for, a espécie que for dentro da lei, não tem nenhuma vedação em período eleitoral. Agora, lógico que sempre a lei eleitoral, sempre a justiça eleitoral, vai olhar se há por trás desse ato alguma conotação eleitoral, alguma conotação de ter algum tipo de benefício eleitoral. Mas se é uma licitação, a licitação é uma disputa pública, né? Se é uma licitação dentro da lei, se é uma concessão dentro da lei, se é algum tipo de contratação de serviço dentro das regras específicas daquela modalidade, não tem vedação. Agora, lógico que se isso for usado com uma conotação eleitoral, aí a gente sai da conduta vedada, Ricardo, e vai para o abuso. Né? O prefeito que usa uma licitação com finalidades eleitorais, amanhã depois vai ser acusado do abuso do poder político. E aí é uma outra fundamentação, é uma outra análise. Mas, em regra geral, se a licitação é normal, não tem vedação. Ok. Eu só queria complementar, doutor, neste caso das licitações, é lógico, tem que ter previsão lá no PPA, lá na LDO e na lei orçamentária. Aí você faz a licitação, mas você tem que atentar neste ano ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, tudo aquilo que eu executar dentro do ano de 2020, aquilo que eu liquidar aquela despesa, eu tenho que pagar. Ou então eu tenho que deixar dinheiro em caixa
para o próximo gestor pagar. Essa é a preocupação do cálculo. Eu vou ter condições de pagar as despesas que vão ocorrer até 31 de dezembro? Se eu chegar à conclusão que sim, então eu posso fazer a contratação. Ok? Doutor Alberto Rolo. Por isso que eu falei que na lei eleitoral não tem vedação, precisa seguir as outras regras que você está mencionando. Tá bom? Exatamente. Doutor, uma pergunta que já sempre acaba chegando aqui. Os municípios têm lá uma lei que trata de doação de área para distrito industrial. E aí entra no último ano de mandato, o prefeito fica em dúvida. Eu posso continuar fazendo doações autorizadas em lei, que passou pela comissão de doação ou comissão econômica de avaliação, preencheu todos os requisitos da lei. Eu posso continuar fazendo essa doação em ano eleitoral? Então, mesmo raciocínio, Antônio, se já tem lei que autorizou, mesmo que seja uma constante do prefeito para estimular o crescimento econômico, industrial, em determinada área do município, isso é comum, se já tem lei prevendo isso, essa doação, não estou vendo problema, não estou vendo impedimento. O problema vai ser, como a gente acabou de mencionar, e eu mencionei esse dispositivo, é distribuição de bens, né? Então, neste momento, fazer isso... né? Então, você continuar fazendo esse tipo de doação neste período eleitoral, eu acho que pode existir aquela conotação de uso de um bem público, de uma doação, né? De uso dessa doação para, de alguma maneira, ter ganhos eleitorais. Então, não tem nenhum problema fazer a doação para incentivo, para melhorar a economia do município. Agora, nesse período eleitoral, aí eu diria que a partir, né, desse prazo das condutas vedadas, é melhor não fazer. Agora, lógico, se a lei foi aprovada anteriormente, eu apenas vou executar, vou cumprir a lei. Mas é bom não fazer programa agora, não iniciar programa agora. Ok. Doutor Zé Ricardo? Com relação a refis, entendeu? É possível continuar executando uma programação de refis em período eleitoral? Zé Ricardo, se isso já está aprovado em lei, não tem problema nenhum. O que me preocupa, e aí os exemplos são desse momento, você deve ter enfrentado isso, é fazer algum tipo de desconto, algum tipo de incentivo agora. Eu vi prefeituras que, por causa da pandemia, o pessoal ficou desempregado, não tem dinheiro para pagar IPTU, eu vou dar, se não é o perdão, eu vou dar o desconto. Perdão é difícil, mas um desconto, né? A multa e os juros, tudo bem, mas não receber o tributo, né? Dar algum tipo de isenção do tributo agora, para a família de baixa renda ou em determinado setor do município um pouco mais carente, ou sei lá o quê. Então, aí volta naquele raciocínio. Se eu já tenho esse refis, se eu já tenho esse desconto, esse incentivo previsto em lei, eu vou executar. O problema é criar um incentivo novo ou criar um refis novo. Se o refis já está lá, federal não tem eleição federal, estadual também não, mas refis municipal está lá aprovado, eu continuo executando. O problema é criar um refis novo ou ampliar. Ampliar, a gente volta naquele raciocínio. Eu já tenho lá algum tipo de previsão expressa na lei desse refis municipal, de repente, por causa da pandemia, eu vou ampliar um pouquinho essas possibilidades. Então, se não for criação de um programa novo, eu não estou vendo nenhum problema, e aí foi que eu falei da Justiça Eleitoral, já tem precedentes nesse sentido. Criar novo, não. Ampliar alguma coisa do que já existe, não vejo problema, ou continuar, manter aquilo que já existe, já está aprovado em lei. Tá, e prorrogar esse refis? O refis termina agora em agosto, 31 de agosto. O prefeito pode, por decreto, prorrogar esse refis até 31 de dezembro? Não é, Antônio. A gente vai sempre defender a ideia de que não é um programa novo. É um que já existe, já estava em execução, eu estou prorrogando, eu estou mudando só o tempo. Agora, insisto, se o prefeito for lá e disser, vou prorrogar a partir de 31 de agosto, vote em mim, ou eu sou bonzinho, lembre-se em novembro na eleição, aí é abuso do poder político. Não é conduta vedada, é abuso do poder político. Até porque a lei de responsabilidade manda, né, que o gestor cobre todos os impostos, ainda mais na situação atual de pandemia, que não tem dinheiro, né?
Por isso é que eu estou falando, o prefeito não pode simplesmente abrir mão de receita dessa maneira, Exatamente. Né? Seria uma responsabilidade fiscal fazer isso, mas dá para ajudar, mas com cuidado, né? Tá. Doutor José Ricardo, tem alguma? Alberto, pensando de alguma forma, em regra, ainda que pudéssemos imaginar algum vício de iniciativa, e se tivermos a criação de algum incentivo por lei de iniciativa de vereador? Um vereador, por exemplo, que tem a iniciativa de um projeto de lei aprovado, que conceda um desconto de IPTU no ano anterior à eleição, imaginar isso, se isso pode ser executado nesse ano. E uma outra hipótese, na hipótese dessa remessa de projeto de lei ser feito no ano da eleição. Como que eu interpretaria essas duas situações? Então, vamos lá, Zé Ricardo. Você mesmo já deu a resposta, né? Assim você me ajuda. Tem um vício de iniciativa aí, o Tribunal de Justiça tem quilos de jurisprudência que falam que o vereador não pode apresentar propor projeto que cause ou despesa sem mostrar, né, a origem da receita, ou de alguma maneira aumentar a despesa, né, tirar a receita do município sem a contrapartida, sem o equilíbrio, né? O vereador não pode fazer isso, tem o vício de iniciativa, como você falou, e o tribunal acho que é tranquilo em relação a isso. Então, essa lei não poderia ser executada por esse vício de iniciativa, provavelmente o prefeito vetou isso, representou lá na Procuradoria, e a Procuradoria de Justiça entra com a DIN, o próprio prefeito entra com a DIN aqui no tribunal, então isso é mais ou menos pacífico, tranquilo. Agora, a outra pergunta é, se eu entendi, Ricardo, se o projeto for aprovado no ano anterior, e aí para executar nesse ano, mas pelo que você falou, tem o mesmo vício de iniciativa, né? O vereador mandou lá um projeto com 10% de desconto. Oi? Exatamente, os dois com o mesmo vício de iniciativa. Então, mesmo vício de iniciativa, o prefeito não tem que aceitar isso e tem caminhos jurídicos para que ele não cumpra essa lei. Não é simplesmente não cumprir a lei, né? É arguir e consolidar essa lei pelos caminhos próprios, a prefeitura tem legitimidade, não é? Para fazer isso, e também pode fazer as duas coisas, representar lá na Procuradoria de Justiça aqui em São Paulo, e o procurador apresenta a DIN no Tribunal de Justiça. Não tem que cumprir uma lei com vício de iniciativa, principalmente um vício tão grave assim, que é tirar receita do município sem apresentar uma alternativa, né? E agora eu vou entrar um pouquinho mais numas questões práticas, especificamente do candidato. O prefeito ou o vereador são candidatos à reeleição. Eles podem continuar enviando mensagens por WhatsApp à população ou qualquer outra rede social, informando sobre sua gestão, tudo que ele, quando prefeito, o que ele fez, né, as execuções, mandar fotografia da obra e assim por diante. E uma segunda pergunta ligada a esses, se a equipe dos cargos comissionados também podem fazer isso, se pode mandar o WhatsApp divulgando as obras do prefeito em reeleição. Doutor, seu áudio está desligado. Doutor Alberto, seu áudio, vamos lá. Já liguei, vamos lá. Essa é uma pergunta bacana, Antônio, eu gosto de responder e repito várias vezes, porque é para o pessoal fazer direito, né? Fazer da forma correta, né? Não fazer direito no sentido jurídico, fazer correto. Nós estamos agora na fase de pré-campanha. Então, com a emenda 107, a campanha eleitoral começa só em 27 de setembro. Então, o mês que vem, 27 de setembro. A partir de 27 de setembro é campanha eleitoral. Campanha eleitoral significa vota em mim. Então, esses vereadores que você disse que perguntaram, esses prefeitos que você disse que perguntaram, que são candidatos, só vão poder fazer campanha a partir de 27 de setembro. Daqui até lá, né, de hoje, de ontem, da semana passada, até dia 26 de setembro, portanto, véspera, nós estamos numa fase de pré-campanha. Pré-campanha pode até ser uma hipocrisia, né? Como eu digo meus alunos, é até uma hipocrisia. Todo mundo sabe que fulano é candidato, principalmente numa cidade menor,
mas eu não posso pedir voto. A diferença da campanha para a pré-campanha é que na pré-campanha eu não posso pedir voto. Aí eu vou responder a sua pergunta de uma forma bem objetiva, Antônio, com a lei. Mesmo a Lei 9.504, que a gente está falando das condutas vedadas no 73, diz lá no artigo 36, é possível, então a propaganda eleitoral começa, né, agora a partir de 27 de setembro, e é possível, 36A mais especificamente, é possível, olha o que a lei fala, não configuro propaganda eleitoral, desde que não envolva o pedido de voto, pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, Antônio. A lei autoriza, pretensa candidatura. Eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a vereador. O que mais que pode fazer? Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Então, alguém perguntou aí, eu posso mandar uma foto de uma obra que foi feita? Agora, sempre lembrando, a obra foi feita com dinheiro da prefeitura, não é o prefeito que fez a obra, né? O prefeito, então, precisa ver como faz isso. O prefeito viabilizou, o prefeito organizou, separou dinheiro, fez a obra bonitinha, dentro do orçamento, né? Então, qualidade pessoal, eu sou um bom gestor, eu sou um bom administrador, isso sim, é minha qualidade, né? Posso falar da minha formação, olha, eu tive, né, minha formação ao longo desses anos, eu fui isso, eu fui aquilo. Antônio, na semana passada eu vi uma entrevista na Band News, né? Posso falar, na televisão, na Band News, entrevista com 2 pré-candidatos. Um pré-candidato aqui em São Paulo, que é o Matarazzo, André Matarazzo, e um outro pré-candidato no Rio de Janeiro. Eles entrevistaram os 2. E os 2 falaram das suas qualidades. Eu me lembro do André Matarazzo falando de todos os cargos políticos e públicos que ele exerceu. Foi embaixador, foi secretário, foi isso, foi aquilo. E aí, no final, ele diz o seguinte, olha, depois de todos esses cargos que eu exerci, nomeados, comissionados, né? Todos esses cargos me deram experiência, então hoje eu sou mais maduro, estou mais bem preparado, então eu acho que eu sou um nome, vejam, cuidado com as palavras, um nome bom para participar da próxima eleição, um nome bom para querer ser lembrado ou para, enquanto pré-candidato e assim por diante. Todo um cuidado com as palavras. Então, respondendo objetivamente, o artigo 36A permite, e aí a pergunta foi, posso mandar WhatsApp? Pode, não pode pedir voto. Posso colocar no Facebook, nas páginas de redes sociais? Pode, não pode pedir voto. E os assessores? Os assessores, o cuidado é, e a gente falou agora, período de trabalho, né? Assessor está contratado para trabalhar para o prefeito, para o vereador, não está contratado para passar o WhatsApp e para alimentar a rede social. Se alimentar a rede social com propaganda de pré-candidato no horário de expediente, isso não é só improbidade, não é só conduta vedada, aí vai ser improbidade, né? Porque eu estou pagando para fazer uma pré-campanha, pagando o servidor com dinheiro público. Então, precisa tomar cuidado. Foi aquilo que eu falei lá atrás da Alesp, né, quando a Folha de São Paulo foi lá e fez as fotos. Mas está dentro do gabinete do deputado. Sim, dentro do gabinete do deputado, o assessor está lá para trabalhar para o mandato, está lá para trabalhar para o deputado nos projetos dele, nas necessidades políticas do mandato, e não para o próximo, e não para a eleição. Então, cuidado, né? Eu sou cidadão, fora do meu cargo, mas no horário de trabalho, eu tenho que trabalhar para atender as obrigações do meu cargo. Então, pessoal comissionado precisa tomar cuidado com isso. Então, respondi tudo ou faltou alguma coisa? Ok, na mesma linha são as lives. O prefeito, o candidato pode participar de lives. Normalmente não pode pedir voto. Isso, é o que todo mundo está fazendo. Outro dia eu respondi, acho que foi para o Estadão, como é que é? Live mício, agora está na moda, né? Live mício, porque showmício não pode. Todo mundo no interior sabe disso, né? Que showmício não pode mais. Agora a turma quer fazer live mício. Chama uma dupla famosa, né? Cantor famoso, e aí o cantor vai dar apoio para esse candidato. É o tal do live mício. Eu respondi que se não pode showmício, também não pode live mício, não é? Então, live, lógico, como a gente está fazendo agora. Se você, Antônio, convidar aí prefeitos, vereadores para um bate-papo, principalmente nessa época, não tem problema nenhum, só não vai poder pedir voto. Ok. Doutor Zé Ricardo, Biaso? Seguindo um pouco no período pré-eleitoral,
É possível, então, que prefeitos e vereadores participem, por exemplo, de inauguração de obras nesse período? Inauguração de obra não, Bias, porque aí tem uma restrição expressa lá na mesma lei, que 3 meses antes da eleição não pode, e aí os 3 meses venceram agora. Me perguntaram, acho que era dia 14, que era uma sexta, dia 15 era sábado, né? Aí o pessoal falava, não, mas o calendário do TSE fala que a partir do dia 15 não pode, então dia 15 conta ou não conta? Eu falei, você vai brincar com a sua candidatura? Então faz o seguinte, vai inaugurar até dia 14. Então, a vedação de inauguração está lá dentro desse capítulo das condutas vedadas, é uma disposição expressa, que aí fala de prazo antes da eleição. Então, aí, a eleição agora é novembro, mês 11, volta 3 meses, dá mês 8, por isso que eu falei dia 14, que a eleição é 15 de novembro, né? Então, aí não pode mais. Podia até dia 14, agora não pode mais. Essa conduta vedada são aos agentes públicos, né? Então não pode participar de inaugurações de obras 90 dias antes, correto? Então, dia 14. A pessoa que não é um agente público, eu sou candidato a prefeito, esse candidato, porque a lei diz candidato, o candidato não pode participar. A pessoa que não é prefeito, vai para a reeleição, não é prefeito, ele vai poder participar de uma inauguração? Só o prefeito está impedido? Então, vamos lá. Como diz você, a conduta é para o agente político, para o prefeito que está no exercício do mandato. O problema é de quem não é, e aí, como você diz, o candidato não pode, vamos olhar na lei. O candidato não pode, vai ser sempre o uso daquele evento com finalidade política. E aí, acho que é o 77, vamos lá, Antônio, deixa eu pegar aqui na lei, que é o artigo 77, eu acho, eu estou bem de cabeça. Tá lá, é o 77, ó, tá vendo que eu chutei certo. O que diz o 77 da lei? É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. Então, não é só aquele detentor de mandato, é qualquer candidato. É candidato, não pode comparecer. Agora, lógico, eu tenho aí, eu posso contar também exemplos, né? Não pode comparecer porque pode ter algum tipo de benefício, né, da inauguração daquela obra pública. A gente teve processos onde o candidato compareceu e ficou no meio do povo, né? Estava lá no palanque, estava lá a inauguração, os discursos políticos, e o candidato ficou ali no meio. E por que o candidato ficou ali no meio? Porque todo mundo conhece, né? Ele não discursou, mas ele estava ali, ou seja, ele foi visto no ambiente da inauguração. E a Justiça Eleitoral entendeu que, embora não fosse exatamente a mesma coisa, porque não estava lá ele cortando a fita e ele fazendo o discurso, porque a lei veda, ele estava naquele ambiente, portanto, oferindo os benefícios da inauguração. E enquadrou ele nesse artigo 77, enquadrou ele nessa vedação. Ah, mas eu não estava no palanque, mas estava no ambiente. Ah, mas eu não falei, mas estava, de alguma maneira... Pronto, vamos lá, pode fazer os Ok, pessoal, desculpa, teve uma falha, caiu a internet, mas voltamos, Dr. Zé Ricardo, com a palavra. Alberto, como estava dizendo, infelizmente, me parece por algum período, ainda vamos nos manter em pandemia. Considerando, inclusive, as regras sanitárias, como você enxerga nesse período se darão as visitas, o meio de acesso do candidato ao eleitor? Como você imagina e de que forma a legislação regula atualmente esse contato, esse acesso, essa exposição de plataforma eleitoral, como essa inter-relação poderá se dar de forma mais legal possível? Ligar o microfone. Então, vamos lá, Zé Ricardo. Eu tenho falado sobre isso e, infelizmente, esse contato do candidato com os seus eleitores vai ficar prejudicado. Principalmente em cidade pequena, é comum o candidato visitar a casa da Dona Maria, entrar, comer um bolinho de fubá, tomar um café, com esse tempo é gostoso, andar na rua principal da cidade, vai pela calçada direita, volta pela calçada esquerda, cumprimenta todo mundo. Isso é absolutamente normal, carreata, passeata, comício, não showmício. Fazer comício, fazer reunião.
Então, isso é o normal de uma campanha eleitoral e é aquilo que a lei prevê. Por causa da pandemia, como você falou, infelizmente, a gente não vê aí um horizonte completo, né, de solução do problema, vai chegar até o fim do ano. A forma da campanha eleitoral mudou e vai mudar bastante. A lei, então, permite esse tipo de espécie de propaganda, você andar, você fazer carreata, você fazer passeata, você visitar as pessoas, é lógico, mas aí cada um vai saber da sua saúde. Então, o candidato vai ter medo, às vezes, de entrar na casa de alguém, onde está lá a família, por ele não querer se contaminar ou porque ele não quer contaminar os outros, e a mesma coisa pelo lado do eleitor. A dona Maria não vai mais querer convidar o candidato para tomar café e bolo de fubá na casa dela, porque ela vai ter medo de ele trazer contaminação para sua casa e, eventualmente, ela contaminar o próprio candidato, a família dela, não é? Então, vai ser uma forma diferente. A lei não mudou nesse ponto, lógico, então a lei continua permitindo todas essas formas, o que mudou é a pandemia, e aí sim nós temos restrições municipais, restrições estaduais. Então, uso de máscara quando estiver na rua, álcool gel, então são obrigações. Observar aquelas normas, né, de fases, fase laranja, fase amarela, fase verde, então, frequentar determinados locais, se estão abertos ou não, então tudo isso não está na lei eleitoral, tudo isso está na lei que fala da situação da pandemia. E, então, cada um vai saber se vai arriscar ou não. Eu imagino que, na dúvida, é melhor não arriscar, o que significa que mudou a forma de campanha. Ricardo, e aí, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que mais do que nunca, nessa eleição de 2020, a campanha vai ser pelas redes sociais. Vai ser pelo Facebook, vai ser pelo Instagram, vai ser pelo WhatsApp, mais do que nunca. E mais, e os nossos políticos já perceberam isso, vai ser também no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. E tanto eles perceberam isso que eles quiseram aumentar. Tem projeto de lei lá no Congresso querendo aumentar o prazo, o tempo do horário eleitoral gratuito. Por quê? Porque até as pessoas de repente acabam assistindo o horário eleitoral gratuito, ouvindo o rádio, né? Então, se tiver um pouquinho mais de tempo, significa que mais candidatos podem aparecer. Porque sempre a gente tem que lembrar o seguinte, a propaganda eleitoral serve para nós, eleitores, escolhermos o nosso candidato. Então, se não tem propaganda na rua, porque está todo mundo com medo, eu tenho que achar uma alternativa, senão a gente acaba não tendo em quem votar, ou, eu respondi outro dia, o pessoal acaba votando nos mesmos. Então, aí, a projeção de mudança, de renovação, é bem menor, porque eu acabo votando naquele que eu já sei, que eu já conheço. Não ouvi falar que ele é ladrão, não ouvi falar que ele é bandido, então a tendência é eu votar naquele, porque eu não vou conseguir procurar um novo. Até queria votar em alguém novo, mas eu não consigo. Então, vamos nesse aí, que eu acho que não é tão ruim assim. Então, a projeção de renovação é bem menor. Mas, sem dúvida, a campanha de 2020 vai ser praticamente pelas redes sociais. A lei não mudou, mas é a questão da pandemia. Doutor, tem uma pergunta aqui, da Érica Ferreira. O prefeito pode fazer uma live, ele vai ser candidato à reeleição, mostrando que a obra está sendo feita, não inauguração, fazendo no celular dele, particular. Ele não está colocando no Facebook da prefeitura, nada. Ele está cidadão, exercendo a cidadania dele. Ele pode fazer? Então, lá, Antônio, você tocou num ponto importante. O prefeito não pode usar as ferramentas, os instrumentos da prefeitura. Eu me lembro de candidato que contratou lá, o fotógrafo era da prefeitura, o equipamento era da prefeitura e a rede social era da prefeitura, né? Então, não pode de jeito nenhum, de alguma maneira, fazer... Aí o princípio da impessoalidade está lá na Constituição, não é? Então, não pode usar esses instrumentos, a gente viu conduta vedada, não posso usar coisas, instrumentos da prefeitura para fazer campanha ou pré-campanha. Agora, eu, enquanto cidadão, poderia, com o meu celular, fazer a live, dependendo das palavras, né? Não vou dizer, olha, eu fiz a obra, aquela história, a obra é da prefeitura, mas eu, com o meu trabalho, consegui gerir esta obra, ajudar o município, sei lá o quê, com o material dele, o celular dele, a internet paga por ele, não é?
não estou vendo o problema, é aquilo que a gente falou do 36A, eu estou falando das minhas qualidades, as minhas qualidades enquanto gestor, administrador. Mas não pode pedir voto, tem que lembrar isso. Falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas não vou pedir voto. Como eu fiz isso, eu sou um cara bacana, vota em mim na próxima vez. Não, por enquanto não, a gente hoje está na pré-campanha. Mas vai fazer a live mostrando as qualidades dele, que é o que o artigo 36A permite. Okay. Doutor Zé Ricardo, tem alguma pergunta? Considerando até o exemplo que o Antônio tomou, sempre fico imaginando situações, as mais diversas, relativas àquele que exerce o cargo, está no exercício do mandato e vai se candidatar à reeleição, e aquele novo candidato. Indiscutivelmente, me parece que estar no cargo em si é um privilégio dado a alguém e alguma vantagem dada a alguém legalmente frente a terceiros, em decorrência de inúmeras situações, na eleição em si. Agora, existem situações que me parece que são legais em ter essa vantagem. Existem situações que são ilegais. É possível imaginar as situações legais, as situações ilegais, Alberto, quando o prefeito e o vereador pode se socorrer de alguma vantagem na candidatura, quando não pode? Quais são essas vantagens legais? Quais são essas vantagens ilegais? É possível se imaginar uma classificação para isso? Um exemplo dessas situações? Complementando essa pergunta, o prefeito pode ir com o carro da prefeitura de um determinado bairro e sair andando visitando as casas? Complementando ainda, isso pode ser durante o horário de expediente dele? Pergunta longa, hein? Vamos lá, se eu não lembrar de tudo, vocês me lembram. Vamos lá, Zé Ricardo. Com certeza, eu concordo inteiramente com você. Quem está no poder, foi o que eu falei, é por isso que os institutos de pesquisa mostram que a renovação agora vai ser menor. Quem está no cargo é muito mais fácil e acaba tendo maior visibilidade, né? Agora, isso é um problema da reeleição. A emenda da reeleição foi a emenda 16, não estava no texto original, é um problema da emenda da reeleição, que a gente pode tirar a emenda da reeleição, ninguém mais pode ser reeleito no executivo. No legislativo também, quando o pessoal no Congresso fala em reforma política, falam em, de alguma maneira, colocar um limite nas reeleições. Tem gente aqui na Assembleia de São Paulo que já está no 5º, 6º, 7º, 8º mandato. Será que já não é hora de dar espaço para alguém? Esse é um raciocínio. Outro raciocínio se está lá no 5º, 6º, 7º, 8º mandato, significa que o eleitor continua confiando naquela pessoa, porque aquela pessoa faz alguma coisa de bom para a população, então o eleitor continua votando. Tem os dois raciocínios, não é? Mas legislativo não tem limite de reeleição, então o pessoal vai se reelegendo, e aí, lógico, quem já fez um projeto vai dizer, olha, eu fiz um projeto, eu fiz a emenda, a lei tal, eu fiz a lei tal. Então vai ter um benefício sim, e aí quem é novo para concorrer é mais complicado. E no caso executivo, uma reeleição só, mesma coisa. Alguém que já está no exercício do cargo, exercício do mandato, vai ter vantagem sim. Aí o Zé Ricardo pergunta, mas tem alguma hipótese legal do sujeito aparecer mais do que o outro candidato novo? Tem. Quando ele é notícia, quando ele acaba sendo notícia. Então, uma coisa é eu dizer, vamos falar da eleição passada que é mais fácil. Uma coisa é eu dizer... o candidato Bolsonaro visitou e fez campanha em tal lugar. Outra coisa é eu dizer que o presidente fulano de tal, vai acontecer em 2022, né? Vamos manter o exemplo do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro viajou, foi aqui, foi ali. O presidente da República atrai noticiário, atrai jornalistas, porque ele é o presidente. Então, ele vai ter uma visibilidade maior do que alguém que quer disputar com ele, né? Alguém que, não vou dizer que é novo, que candidato a presidente normalmente não é novo, mas alguém que não está lá no cargo, então não vai ter a mesma visibilidade. Em relação à propaganda eleitoral, aí sim o tratamento tem que ser igual. E aí a gente vai lembrar que, por exemplo, no Jornal Nacional, o William Bonner cronometra lá, né? 5 minutos para cada um, 10 minutos para cada um, 15 minutos para cada um. Porque aí, enquanto candidato, o espaço tem que ser igual. A Rede Globo convida para ir no Jornal Nacional e aí o espaço é igual para todos os candidatos. Mas, sem dúvida, quem já é presidente ou quem já é governador ou quem já é prefeito vai ocupar um espaço fora da notícia de candidato, né? Vai ocupar um espaço porque é o prefeito, porque é o governador, porque é o presidente. Então, essa seria um exemplo legal de que está aparecendo mais por circunstâncias, né? De fato, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Aparece mais.
Aí vamos lá, a pergunta do Antônio. A Justiça Eleitoral está muito atenta para isso, Antônio. É lógico que eu não posso pegar o carro da prefeitura e fazer campanha com o carro da prefeitura. Mas tem gente que casa os compromissos. Então, eu marco um compromisso oficial da prefeitura naquele bairro, aí eu atravesso a rua no mesmo bairro e vou fazer campanha. Mas eu cheguei lá com o carro oficial, eu cheguei lá com os assessores da prefeitura. Então, a Justiça... O adversário é o maior fiscal. A sociedade é o maior fiscal, o adversário é o maior fiscal. Se isso ficar configurado, são aquelas condutas vedadas que a gente falou. Então, se eu vou para o carro da prefeitura, eu vou para um evento oficial da prefeitura. Ah, mas de lá eu já vou fazer campanha. Tá bom. Manda o motorista embora, manda o carro embora e os assessores que estão trabalhando na prefeitura embora. Todo mundo fica com segurança. Isso também já foi discutido. Segurança, né? Mas manda os outros embora. E a lei tem expressamente um dispositivo que fala de devolução para os cofres públicos, se eu usar, e o Antônio deu exemplo do transporte, no caso do presidente da República. Se o presidente da República pega lá o avião presidencial, sai de Brasília, vai num evento em Porto Alegre, evento oficial, e depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia mais para frente, ele vai num evento de campanha, a lei prevê a devolução deste dinheiro. E é justamente por isso que o pessoal casa o compromisso. Ah, o senhor foi para Porto Alegre fazer campanha? Não, eu fui para Porto Alegre participar de um evento oficial, está na agenda, então eu usei todo o aparato oficial. E aí, na tarde, à noite, na manhã seguinte, eu fiz um evento de campanha. Então, está justificado o gasto de dinheiro público. Quando não tem evento oficial, o presidente pode usar o avião, sim, e aí o partido devolve o dinheiro. Está na lei. Então, a mesma coisa vai servir para o carro. Se eu usei o carro, imediatamente eu vou lá, devolvo o dinheiro, o motorista, o combustível, deposito na conta da prefeitura para ninguém dizer que eu usei recurso público para minha campanha eleitoral. Ok. Doutor Zé Ricardo, quer complementar? Acho que outra questão de extrema relevância no cenário atual, republicano, democrático, é pensar nas consequências de promessas eleitorais. Enfim, Alberto, tem alguma consequência em não cumprir promessa eleitoral no âmbito do direito eleitoral? Zé Ricardo, pergunta maravilhosa sua, tá? Bacana, porque aí a gente tem condição de falar para o pessoal, eu já respondi outras vezes, que no Brasil, eu não estou dizendo que está certo, mas no Brasil, promessa de campanha não significa necessariamente que você tem que cumprir, e não significa que vai acontecer alguma coisa, como você diz, alguma consequência jurídica se eu não cumprir. É triste, mas é verdade. Eu posso prometer um monte de coisa. Eu falo isso para meus alunos da faculdade. O cara promete 100 coisas, não realiza nenhuma. Qual é o julgamento que você vai fazer dele? Ele é um mentiroso, mas não vai sofrer nenhuma consequência jurídica por conta disso. O que a lei exige agora, só para lembrar, é que os candidatos na eleição majoritária tem que apresentar um plano de governo. Eu ajudei a fazer alguns na eleição passada, tem que apresentar um plano de governo. O plano de governo do candidato, acho que era do Alckmin, tinha 50 páginas. O plano de governo do candidato Bolsonaro, acho que tinha 10 páginas. Não significa que a gente vai medir pelo peso, né? Um com 50, um com 10. Não é esse o problema. O problema é executar e cumprir aquilo que você se comprometeu, não é? Agora, e se não cumprir? Vai ter algum julgamento? Vai do eleitor. O eleitor vai olhar na próxima eleição e vai dizer, olha, você prometeu fazer 100 coisas, não fez nenhuma. Você é um mentiroso, não voto mais em você. Ou, você prometeu fazer 100 coisas, fez 90. Opa, caramba, você realizou pra caramba. As outras 10 promessas você não conseguiu por outras circunstâncias. Então, merece que eu vote em você de novo. É essa a avaliação que o eleitor tem que fazer em função das promessas. Mas não tem punição, não, viu, Ricardo? E eu acho isso chato. O cara pode mentir e prometer um monte de coisa. Criar 10 milhões de empregos, acabar com a inflação, fazer o dólar voltar a R$2, né? Pode prometer um monte de coisa. E aí, depois, se vai cumprir ou não, quem vai avaliar é o eleitor. Pergunta aqui do Amarildo Firmino. O vice-prefeito pré-candidato pode ocupar espaços da prefeitura para reunir com funcionários, tirar fotos em áreas públicas, sair em fotos com o prefeito na pré-campanha?
Então vamos lá, Antônio, uma coisa que a gente já falou. Ninguém, não é nem vice-prefeito, ninguém pode usar prédio público para fazer campanha eleitoral, para fazer pré-campanha. Vamos lá, cuidado. Porque pré-campanha não vai poder pedir voto. Agora, eu tirar uma foto numa sala, fazer reunião já é esquisito. Agora, lógico, o vice-prefeito pode fazer uma reunião de trabalho do mandato atual. Eu sou vice-prefeito, estou fazendo uma reunião de trabalho. Agora, não fazer uma reunião de pré-campanha. Uma reunião de pré-campanha em espaço público, se eu não posso fazer campanha em espaço público, eu acho que pré-campanha também não dá para fazer, não. Já seria uma ilegalidade, aí um uso de prédio público para fins eleitorais, fins políticos. Então, acho que não dá para fazer isso, não. Tá bem. Outra coisa, um complemento de uma pergunta. O prefeito pode destinar, olha, todo período da tarde eu vou sair, vou deixar o gabinete e eu vou fazer campanha nas ruas, durante o horário do expediente. Eu não sei se o senhor respondeu. Foi respondido? Não foi não, Antônio, eu esqueci. Em algum momento você tocou nesse assunto e eu pensei, tem que falar e esqueci. Então vamos lá. Prefeito não tem horário de expediente. Prefeito é prefeito 24 horas. Se deu uma enchente na cidade, se deu um incêndio, se alagou o córrego, sei lá o quê, o prefeito vai ser chamado qualquer hora, 24 horas por dia. Então, o prefeito não tem bem horário de expediente, ele é que tem que definir isso. Agora, o julgamento é do eleitor e da população. Se o prefeito não fica na prefeitura, não fica cuidando das necessidades e está lá na rua fazendo campanha, ele tem que ser cobrado por isso, porque o prefeito, e também é uma coisa que eu insisto bastante, o prefeito tem mandato de 4 anos. Ele tomou posse dia 1º de janeiro de 2017 e vai até 31 de dezembro de 2020. Ele não é prefeito só até agora, antes da campanha eleitoral, não. Ele é prefeito sempre. E ele tem obrigação com os eleitores que votaram nele já. Então, cuidado com esse negócio de horário. Não, eu sou prefeito até as 5 da tarde e depois eu vou fazer campanha. Tudo bem, se couber na administração pública, se couber naquele município. Mas cuidado, porque é prefeito 24 horas, então tem que ser cobrado das coisas que estão faltando. Será que o município está 100%? Tem vaga em creche para todo mundo, tem rua asfaltada para todo mundo, tem posto de saúde com remédio e atendimento para todo mundo, né? A obrigação vai até dia 31 de dezembro. Então, eu vou fazer campanha se está tudo tranquilo, né? Se a cidade tem necessidade, eu tenho que correr atrás daquelas necessidades. Até para poder dizer, estou correndo atrás, preciso de uma nova chance, se for o caso. Antônio. Doutor Zé Ricardo, tem alguma pergunta? Tem sim. Alberto, tem chegado ao nosso conhecimento inúmeros problemas ocorridos em campanha, decorrentes do material que consta nos sítios eletrônicos dos municípios, das prefeituras. O que você pode contribuir, aconselhar que o pessoal mantenha nesse sítio eletrônico e o que não devam manter, principalmente considerando que existe uma vedação eleitoral de demonstração de privilégio de eventuais candidatos, mas, por outro lado, existe uma obrigação legal de transparência, imposto, inclusive, por uma lei recentemente editada. Em que pontos, o que você aconselha seja mantido nos sites das prefeituras e o que você aconselha seja, nesse período, retirado dos sites? Então, vamos lá, Zé Ricardo. Teve consulta, inclusive, respondida, se eu não me engano, pelo TRE do Rio de Janeiro. A consulta simplesmente dizia, apaga do site. Eu não concordo. A consulta foi respondida, né, uma consulta respondida pelo Poder Judiciário, mas eu não concordo, acho que é um exagero, e é pelo que você está falando. O que a gente pode deixar no site? Então, quando a gente fala de mantém no site, acrescenta no site ou inova no site, a gente está falando de propaganda institucional, né? E agora a propaganda institucional é vedada, a não ser nos casos de calamidade pública, né? Da pandemia, mas o dia a dia, notícias e fatos não podem mais acontecer. Então, qual é a orientação que a gente faz, Ricardo? Qual é a sugestão? Congelou lá atrás, no dia 14 de agosto, congelou. Você não precisa tirar o que já está. Mantém aquilo que já estava até dia 14 de agosto. E aí é fácil certificar que eu não mudei a página continua. Agora, o que a gente vai atualizar? Serviços. Hoje em dia não tem como, eu mesmo, de vez em quando, esqueci de pagar o IPTU, que eu não pus débito automático. Vou lá no site aí, faço lá a segunda via e pago. É um serviço que está na internet, não tem como a prefeitura congelar esses serviços. Então, serviços,
e uma notícia de um fato, você falou, de repente uma lei que vai atingir um tributo, ou mesmo na pandemia a prefeitura prorrogou o pagamento do tributo, não sei o quê. Então, isso é uma notícia, é um fato de interesse público, mas sem nenhuma conotação política. Não põe o nome do prefeito, não põe o nome da administração, símbolo, nada. É serviço. O endereço do posto de saúde, horário de funcionamento do prédio da prefeitura, onde eu consigo tal documento, onde eu tenho que me dirigir, serviços de necessidade da população, eu entendo que tem que manter, embora lá o TRE do Rio de Janeiro tenha falado que é para pagar, quer dizer, simplesmente você vai lá e tira o site do ar. Eu acho que isso é um exagero, porque a população precisa do serviço. Então, serviço, ok. Serviço mantém, serviço você atualiza. Notícia, não. Notícia vai ser propaganda institucional no site da prefeitura? Não. Não muda a foto, não muda a frase, não muda os fatos que estão lá, né, do começo do mês, não muda nada, não mexe, mas mantém serviços, né, Ricardo? Eu penso assim. Doutor Alberto, e as prefeituras que estão com as obras e tem os outdoors, dizendo lá prefeitura, valor, convênio, talvez tenha até o logo da administração. Tem que cobrir esse outdoor, retirar o outdoor? Eu sei que em algum momento tinha gente que fazia isso, Antônio. Cobria, passava, né, a cola com papel em branco lá. Aí o raciocínio é o mesmo. Se a placa, o outdoor, onde pode outdoor, aqui em São Paulo pode, né? A placa está lá da obra, deixa a placa lá, porque não é uma nova propaganda. A propaganda já é antiga, já está lá anteriormente, num período que era possível. Mantém. Não precisa tirar, porque às vezes até custa dinheiro para tirar. Pode deixar, mas também não precisa cobrir. Tá? Agora não pode pôr placa nova, né? Aí placa nova é propaganda institucional, agora não pode mais. Tá. Nessa linha do outdoor ainda, uma pessoa, um cidadão, com dinheiro dele, resolve patrocinar lá um outdoor, agradecendo o prefeito pelas grandes obras, os grandes serviços, e coloca 2, 3 outdoors pela cidade. Como que a lei eleitoral vê isso? Nessa época de pré-campanha, eu não vejo muito problema, porque é um cidadão, ele vai pagar as contas do bolso dele, desde que não tenha pedido de voto. Você fala em agradecimento, eu não estou vendo problema se a legislação, a postura municipal autorizar fazer outdoor, fazer placa. Aqui em São Paulo o pessoal pendurava faixa às vezes, mas agora também não pode mais. A prefeitura multa porque faixa também não pode. Agora, no período de campanha, esse tipo de ajuda tem que ser contabilizado como doação de campanha. Quanto custou aquele outdoor lá? R$1.000? Então aquilo tem que entrar como doação de campanha daquela pessoa física, daquele eleitor que quis ajudar, do meu amigo que quis ajudar, tem que entrar na prestação de contas de campanha, senão é caixa 2, senão a consequência lá é séria, né? Então tem que entrar com doação de campanha. E sempre lembrando que doação da pessoa física é 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então o sujeito não pode sair por aí doando 20, 30 mil reais para ajudar o meu candidato. Eu posso fazer isso enquanto eleitor, enquanto cidadão, mas tem que ver o meu imposto de renda, 10% do ano anterior, né? Ok. Doutor Zé Ricardo? Então, aí hoje, 26 de agosto, Antônio, os candidatos a prefeitos e vereadores já podem anunciar suas candidaturas? Já pode contar para a população que são candidatos? Doutor, seu áudio. Então vamos lá, Zé Ricardo, candidato não. Eu posso encontrar com a população falando em pré-candidatura, como eu falei da entrevista que eu vi lá na Band. Então o pessoal hoje tem feito muita reunião, quem vai na reunião, né? Eu tenho visto reuniões com 3 metros de distanciamento social, mas reuniões com 20, 30 pessoas. Lá o candidato apresenta as suas qualidades pessoais e fala, eu sou pré-candidato. Não vai pedir voto, mas pode fazer reunião sim, não pode pedir voto. Vou falar, eu sou bom, estou preparado, tenho uma formação, aprendi na minha vida, tenho experiência prática, portanto, eu estou me apresentando como pré-candidato, falo das minhas propostas, quero melhorar a saúde, educação, posso falar, posso apresentar, não posso pedir voto. Eu sei que é hipocrisia, eu entendo isso, o pessoal fala que é hipocrisia, mas é o que a lei permite, né, Zé Ricardo? Pior era antes, que não podia nem falar, todo mundo sabia que o sujeito era candidato,
e eu não podia nem falar que era pré-candidato. Agora, pelo menos eu posso falar que eu sou pré-candidato. Mas já pode fazer reunião e fazer propaganda das minhas qualidades, sim. Nessa fase a gente pode fazer isso. Na verdade, é hipocrisia, né? Só acrescentou o pré, né? Eu sou pré-candidato, não sou candidato, sou pré. Eu posso pedir um apoio para a minha pré-candidatura? Se eu ouvir, o som está baixo, apoio é expressamente o que diz a lei. A lei fala, pode pedir apoio. É isso que está na lei, então eu posso pedir apoio, sim. Usar a expressão apoio, não voto. Apoio. Tanto é que a gente já tem visto alguns adesivos por aí, eu vejo aqui em São Paulo, às vezes o pessoal aqui da grande São Paulo, né? Eu apoio o Zezinho. Eu apoio o Zezinho pré-candidato. Você não está pedindo voto, a lei permite. Eu apoio o Zezinho pré-candidato. É o que o Antônio está falando, né? Hipocrisia. Na verdade, ele quer o voto, mas por enquanto eu apoio o Zezinho. A lei permite, está expresso na lei essa palavra apoio. Pode pedir apoio. Doutor Alberto, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco agora essa questão da fake news, né? Porque nesta campanha a pessoa pode não atacar diretamente o prefeito, mas tenta miná-lo atacando os secretários, com fake news, espalhando fake news, que atinge o candidato indiretamente. Como que nós vamos lidar com essa questão de fake news, as denúncias, no eleitoral, na polícia? Como que vai ser feito isso daí? Então vamos lá. O pessoal fez falando fake news é novo. Não. O Código Penal já há décadas fala em crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Faz tempo que tem. E no Código Eleitoral, o Código Eleitoral é de 65. Eu não tinha nascido ainda, hein, Zé Ricardo? Não tinha nascido em 65, não. Você também não. Pela sua voz, eu vejo que você é jovem. Não estou vendo o seu rosto aqui. Também não. Então, 65 eu não tinha nascido. Então, mas o Código Eleitoral, que é de 65, já fala em calúnia, injúria e difamação para fins eleitorais. Então, toda vez que eu atacar alguém na campanha eleitoral, toda vez que eu agredir alguém na campanha eleitoral, estiver praticando um desses tipos, calúnia, injúria, difamação, já tem previsão de crime, portanto, é crime, e tem lá as penas. Tem o processo eleitoral, criminal, não é? E aí as consequências, as penas, se a ação for julgada procedente, né? Então já tem calúnia, injúria, difamação na propaganda eleitoral já é crime faz tempo, pelo menos desde 65. É que agora, com o uso das redes sociais, ficou mais fácil você praticar esses crimes, não é? E muita gente acha que, como eu estou atrás do computador, estou atrás aqui da câmera, ninguém vai me pegar nunca, né? Eu posso até usar uma rede social, um nome inventado, fulano de tal. Agora a moda é youtuber, fulano de tal youtuber, fulano de tal não sei o quê. Então você não sabe nem o nome da pessoa, só tem lá o apelido, né? Então a pessoa acha que vai se esconder atrás disso, dessa rede social, desse pseudônimo na rede social, e nunca vai ser processado. Agora, a própria Justiça Eleitoral manda quebrar o IP, manda quebrar o sigilo, e a rede social informa o nome, o endereço, o RG e CPF daquela pessoa, né? Então, dá para você processar sim, Antônio. Se alguém se sentir ofendido, calúnia, injúria, difamação, representa, se for funcionário público, se é o particular, também representa na Justiça Eleitoral diretamente, às vezes vai ter atuação do Ministério Público, às vezes não, mas dá para se defender, não precisa ficar aceitando isso passivamente. O que aconteceu ano passado, aí sim a notícia está correta, é que o ano passado o Congresso aprovou uma das alterações dessa Lei 9.504 e algumas alterações, né, e aprovou uma alteração no Código Eleitoral, criando um outro tipo penal eleitoral. Qual é esse outro tipo penal eleitoral? É você, usando as ferramentas da rede social, dar causa a inquérito civil, inquérito policial, investigação civil, investigação policial. Você cria a notícia, como perguntou o Antônio, cria o fato, cria a notícia não correta, inverídica, e aí a autoridade pública tem que agir, e aí você aproveita essa ação na propaganda eleitoral. Olha, o Ministério Público abriu uma investigação, abriu um inquérito civil contra o prefeito. Olha, o Tribunal de Contas mandou investigar tal contrato assim. Quer dizer, você criou uma situação falsa que motivou um ato do poder público. Então, essa conta, você dar causa, o verbo da lei é esse, é dar causa. Você dar causa a esse tipo de ato do Estado indevidamente, de forma
errada, de forma mentirosa, agora também é crime. Então, não é só calúnia, injúria e difamação. Se você der causa falsamente a alguma investigação, você também está praticando crime. Então, resposta da pergunta do Antônio. Se eu atacar, não precisa só atacar o prefeito, se eu atacar o secretário, para chegar no prefeito, se o secretário é vítima, o secretário pode reclamar. Então, a vítima aí da calúnia, da injúria, da difamação, pode reclamar, pode processar. E mais, que é importante que o pessoal pergunta também, não é só o autor da notícia, hein? Não é só o dono da página da rede social, é quem também compartilha. Né? Eu tive que aprender esse verbo, né? Compartilhar. Eu sei o que é compartilhar fora da rede social, aí eu tive que aprender o que é compartilhar dentro da rede social. Quem compartilha fake news também pratica o mesmo crime. Eu não preciso ser autor, Zé Ricardo. Aquele que compartilha, sabendo que é fake news, também pratica crime. Agora, lógico, a justiça tem que ser provocada, né? Então, o pessoal acaba apostando na impunidade. Se milhões de pessoas propagarem fake news, a chance de eu ser processado só eu é pouca. Então, eu vou, como fala, compartilhar. Tudo bem, é um risco que você está correndo, mas você está cometendo crime. Depois não vai dizer que você é santinho. Ok. Doutor? Alberto, estamos dando um passeio aí pela legislação eleitoral, pelas condições de elegibilidade, por todos os dados. Eu acho que seria extremamente interessante, se possível, que você nos apresentasse um quadro geral sobre inelegibilidade, elegibilidade, quem pode ser candidato, como pode, quando não pode, candidatos com contas rejeitadas anteriormente podem ser candidatos, candidatos com condenações em ações de improbidade podem ser candidatos, terão seu registro deferido, enfim, se é possível nos dar um quadro geral sobre isso. Pronto, eu desligo o áudio por causa do eco, né? Dei aula hoje de manhã sobre isso, pelo menos uma parte disso. Então, vamos lá. O que o candidato precisa ao mesmo tempo? Cumprir as condições de elegibilidade que estão na Constituição, é o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, então tem que cumprir, então ele tem que obedecer aquelas exigências que estão lá, por isso que a Constituição fala condições de elegibilidade, para ele ser elegível. E, ao mesmo tempo, concomitantemente, ele não pode incidir em hipóteses de inelegibilidade. E as inelegibilidades são de duas espécies. As inelegibilidades, a primeira espécie é a constitucional, são as inelegibilidades constitucionais, que estão nos parágrafos do artigo 14, não é? Um exemplo clássico, inelegibilidade de parentesco, marido, esposa, pai, filho. Então, inelegibilidade de parentesco é uma das situações que está lá na Constituição. Então, são as inelegibilidades constitucionais, a natureza é constitucional, e as outras inelegibilidades que são infraconstitucionais, que estão na lei, na LC 64/90. A LC 64/90 foi alterada pela LC 135 de 2010. A lei 135 de 2010 é a lei da ficha limpa. Todo mundo conhece, já ouviu falar. Então, a lei da ficha limpa 135 de 2010 alterou a lei 64/90. E aí, na lei 64/90, que são as inelegibilidades infraconstitucionais, estão esses dois exemplos que você perguntou, Zé Ricardo. Por exemplo, rejeição de contas de administrador de dinheiro público, né? Então, presidente de Câmara Municipal e prefeito municipal, só que aí é a letra G. Letra G. Preciso olhar depois, acho que é a letra G. Quer ver? Vamos ver se eu acesso aqui a lei enquanto estou falando. Só que aí a lei exige algumas qualidades nesta rejeição de contas bem específica. A letra G, ó, não estou tão errado assim. A letra G fala lá, aqueles que tiveram essas contas rejeitadas, então qual é a qualidade dessa decisão? Primeiro, irregularidade insanável. Então, no julgamento das contas, tem que configurar, não precisa estar escrito expressamente, mas tem que ser por conta de uma irregularidade insanável. Mas tem que ser ato doloso de improbidade. Então, o que é ato doloso de improbidade? Você pagar uma verba a mais para o servidor, você pagar hora extra. Outro dia eu respondi, pagar hora extra sem ter previsão legal, você pagar um subsídio, né, que não estava previsto em lei, sei lá o quê. Então, isso é ato doloso, você pagou o que você quis.
Então, você errou, né? Então, irregularidade insanável, ato doloso de improbidade e decisão irrecorrível do órgão competente. Então, aí vamos separar. Órgão competente para prefeito municipal é a Câmara Municipal. Órgão competente para o prefeito é a Câmara, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dá um parecer. Vamos lembrar que a Constituição diz que qual é a natureza jurídica do Tribunal de Contas? É um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, quem julga as contas do prefeito é a Câmara. No caso do presidente da Câmara, aí sim, o órgão definitivo é o Tribunal de Contas. Então, depois de julgamento de contas pelo Tribunal de Contas, pode ser que o presidente da Câmara fique inelegível, se na decisão tiver esses elementos que a gente falou aqui da letra G. Foi um exemplo que o Zé Ricardo trouxe. Outro exemplo que o Zé Ricardo trouxe foi de condenação por improbidade, que é a letra L da lei. L de Luiz. Meu nome é Alberto Luiz. Então, diz lá a letra L. Os que forem condenados à suspensão de direitos políticos, então tem que ter na decisão de improbidade suspensão de direitos políticos, ato doloso de improbidade administrativa e que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, são 4 elementos aqui. Então, não é qualquer condenação em ação de improbidade. É uma condenação que tem esses 4 elementos. Vou repetir, está na letra L. Suspensão de direitos políticos, ato doloso de improbidade administrativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Se não tiver um desses 4 elementos, não configura essa hipótese de inelegibilidade da letra L. Então, só para... Apertei um botão errado aqui. Só para a gente retomar o raciocínio. Eu tenho que cumprir as condições de elegibilidade que estão na Constituição e, ao mesmo tempo, não incidir nas hipóteses de elegibilidade. Hipóteses de elegibilidade são mais ou menos 100, Antônio. Então, é lógico, cada um sabe onde corre risco, mas tem que olhar, né, a 100, para o vereador, para o prefeito, para o governador, eu tenho que olhar as 100 hipóteses para saber se eu não estou enquadrado em uma dessas hipóteses. Então, cumprindo essas 2 situações, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades, eu posso ser candidato. Quem julga isso? A Justiça Eleitoral. É lógico que o adversário pode reclamar, o adversário pode dizer, olha, fulano de tal está inelegível, não vote nele, mas quem decide é a Justiça Eleitoral. Em que momento a Justiça Eleitoral decide isso? No registro. O registro serve para a Justiça Eleitoral. Quando defere o registro, ele está elegível. Quando indefere o registro, o candidato está inelegível. Quem decide é a Justiça Eleitoral. Não é a Câmara, não é o Tribunal de Contas. Tá? Doutor Alberto, o doutor Zé Ricardo enfrentou uma situação, estou lembrando agora, o prefeito no primeiro ano da gestão dele teve a conta rejeitada pela Câmara, no primeiro ano de gestão. Agora, no último ano, ele se acertou com a Câmara. A Câmara quer voltar a discutir e mudar o parecer agora, aprovar o parecer. É possível? É possível. Então, vamos lá, Antônio. Isso já aconteceu várias vezes. Qual tem sido o raciocínio da Justiça Eleitoral? É lógico, por isso que eu falei que a competência para decidir é da Justiça Eleitoral. Então, não basta a Câmara rejeitar as contas. Então, o prefeito, o candidato, tem o direito de decidir, de discutir lá no registro, se essa rejeição tem esses elementos que a gente falou agora da letra G. Né? Ah, não, essa rejeição não tem os elementos da letra G. Então, não é só a rejeição das contas, a rejeição pelos elementos da letra G. Então, o prefeito, o candidato, tem o direito de discutir isso lá na Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral está atenta para esse tipo de acontecimento, não é uma Câmara só, são várias, ou não é uma Prefeitura só, são várias, da Câmara, de repente, mudar, né? De repente, a Câmara se convenceu que o prefeito hoje tem razão e antes não tinha, né? Então, como é que a Justiça Eleitoral tem decidido, tem se pautado nesses casos, não é? A não ser que é um erro muito evidente, é um erro muito aparente, aí a Justiça aceita essa mudança, antes estava rejeitada, agora está aprovada, ou se ficar muito claro que foi por conveniências, né? Conveniências, é a palavra que eu estou usando, políticas, se essa mudança foi apenas por conveniências políticas, a Justiça Eleitoral não aceita essa segunda decisão, mantém lá a primeira. Agora, vou dar um exemplo. É lógico, se a Câmara chegar lá hoje e disser, não, realmente nós não respeitamos o direito de defesa do prefeito lá atrás, quando nós rejeitamos a conta, então a gente anula o decreto legislativo e dá a ele direito de defesa hoje. Opa, peraí.
Aí a Justiça Eleitoral vai olhar isso e falar, não, realmente, a Câmara anulou porque tem vício, tem uma inconstitucionalidade flagrante que foi desrespeitar o direito de defesa. Então, aí vale o segundo decreto. Mas, para anular o primeiro decreto, só com uma motivação, e aí, né, uma expressão jurídica, né, só com uma motivação muito forte e muito verdadeira, não motivação política só. Doutor, só vou complementar agora, doutor Zé Ricardo. Complementar não, voltar num tema. O senhor, doutor Alberto, falou de congelar o site da prefeitura. O mesmo aplica-se ao Facebook da prefeitura, ao Instagram da prefeitura? Congela, mantém todas aquelas notícias anteriores, fotos e tudo mais? Mesmo raciocínio. Se a rede social é da prefeitura, não vamos fazer, como se diz, propaganda institucional nessas redes sociais da prefeitura. Se o Instagram é da prefeitura, se o Facebook é da prefeitura, mantém esse raciocínio, congela, tá? Agora, deixa eu voltar na pergunta anterior. Você falou que o Zé Ricardo teve esse problema. Aí eu fiquei curioso, Zé Ricardo, como é que foi o final da história ou não terminou ainda? A Justiça Eleitoral aceitou o segundo decreto ou resolveu de outra maneira? Seguiu. Na realidade, era uma revisão, era uma ideia de revisão, mas não se concretizou, não. E decorrente da análise, não consideramos possível também, na época. Tá bem. Doutor Zé Ricardo, tem alguma pergunta? Tem uma outra questão, voltando ao caso da inelegibilidade decorrente de improbidade, da letra L, a leitura da lei me leva a induzir que as condenações em improbidade decorrentes do artigo 11 não geram inelegibilidade. Por outro lado, se isso for verdade, qual é a consequência fática da condenação de suspensão de direito político previsto no artigo 12 por decorrência da infringência ao artigo 11 da Lei de Improbidade? Enfim, me parece que pode haver aí uma dificuldade de coadunar a interpretação dos dois artigos. Num primeiro momento, a literalidade da lei da inelegibilidade me leva a concluir que não há inelegibilidade se a condenação por improbidade for calcada no artigo 11 da lei de improbidade. Por outro lado, uma das sanções do artigo 11 é perda do direito político, que gera inelegibilidade. Já temos debate jurisprudencial sobre esse tema? Vamos lá, Zé Ricardo. Outra pergunta bacana sua. E aí você tem razão, a condenação pelo artigo 11 não gera inelegibilidade, tem jurisprudência disso, então já não se discute mais, a jurisprudência da Justiça Eleitoral entende isso, condenação pelo artigo 11 não gera inelegibilidade, mas aí para responder a segunda parte da sua pergunta, que é a interpretação harmônica entre o artigo 11 e o artigo 12, aí a gente tem que definir a sanção, não é? A inelegibilidade fala a partir da decisão de órgão colegiado, então é isso que a Justiça Eleitoral diz que não aplica no artigo 11, não aplica a inelegibilidade, mas a suspensão de direitos políticos, que é diferente, inelegibilidade é uma coisa, a suspensão de direitos políticos é outra, o pessoal às vezes tem dificuldade de entender, a suspensão de direitos políticos aplica sim, se na condenação tem suspensão, como você lembrou, uma das penas, né, do artigo 12 é a suspensão de direitos políticos, se o juiz aplicou, porque o juiz não é obrigado a aplicar, mas se o juiz aplicou e o tribunal, né, se o recurso, essa sanção foi mantida, aí aplica a suspensão de direitos políticos, sim, não a inelegibilidade, só que a suspensão de direitos políticos é a partir do trânsito em julgado. A inelegibilidade é a partir do julgamento do órgão colegiado. A suspensão de direitos políticos só depois do trânsito em julgado. Então, aí a gente consegue harmonicamente aplicar o artigo 11 e o artigo 12, tá bom? Tá ótimo. O pessoal que está assistindo, na próxima quarta-feira nós vamos ter o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, que vai estar aprofundando nesse tema improbidade administrativa. O Dr. Zé Ricardo Biaso já é convidado para participar também com a gente desse tema, né? É um tema muito interessante que está presente todo dia na vida do gestor público e dos servidores públicos também, porque parece que tudo virou improbidade administrativa agora, né? Então nós vamos estar esgotando esse assunto com o Dr. João Lopes de Carvalho, tá bem?
Olha, doutor Alberto, nós estamos chegando ao final da nossa live, doutor Zé Ricardo Biaso também, é que a previsão é sempre 1h30, foi muito bacana, conseguimos responder as perguntas que chegaram, né? Isso foi muito legal. E eu acho que eu vou encerrar aqui, doutor Zé Ricardo, agradecendo aí a sua participação, tá? E as suas considerações finais. Agradeço muito, Antônio, foi um prazer, agradeço ao Alberto pelo bate-papo aí, pelos ensinamentos. Foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Tá bem. Só lembrando também aqui, no dia 9 de setembro, a GEPAM convidou e vai estar aqui com a gente batendo papo o professor Paulo Henrique Feijó, que é um especialista na área de finanças públicas, contabilidade pública, né? Já foi o contador-geral da União. Então nós vamos explorar o Dr. Paulo Henrique Feijó. Dr. Alberto Rolo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela explanação. Fica aí as suas despedidas. Antônio, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a oportunidade de conversar com o Zé Ricardo. É uma troca de aprendizado, ele tem a experiência dele profunda e a gente troca essa experiência pelo bem do direito, pelo bem do pessoal que está assistindo a gente. De novo, agradeço o convite, Antônio, estou sempre à disposição quando a gente puder colaborar. Agradeço o pessoal da técnica, estou vendo aqui, o Lucas é o primeiro que está aqui na minha frente, né? Na câmera é o que aparece aqui, tá? Então, se não é o pessoal, tem alguém atrás dele também que aparece só os olhinhos na máscara. Eu estou sozinho, então posso ficar sem máscara, né? Só estou eu aqui na sala. Então, agradeço o pessoal também, se não são eles, né? Eu tenho dificuldade, né? Meus alunos falam, não, vamos criar uma sala do Google Meet, vamos criar uma sala do Zoom. Eu falei, vocês estão malucos, eu não sei nada disso, vocês vão me ensinar, né? Senão eu não consigo dar aula, agora a aula é tudo pela internet, né? Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade, não tenho a pretensão de saber mais do que ninguém, apenas dividir aquilo que a gente faz já há algum tempo. E, Antônio, estou à disposição da GEPAM, aquilo que precisar, é só avisar. Muito obrigado, bom trabalho, boa tarde. Ok, muito obrigado a todos que participaram. Até quarta-feira que vem. Um abraço.